Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, no livro de Lucas, capítulo 17, versos de 1 a 6, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai das pessoas por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que elas fossem lançadas ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Nesse texto, Jesus começa falando sobre a relação entre os seus discípulos, entre a comunidade da fé. E nessa comunidade da fé, Jesus diz que os escândalos são inevitáveis. Vez por outra vai aparecer um escândalo, vez por outra alguém vai aprontar. Mas Jesus diz que é melhor a pessoa que faz isso, amarrar uma pedra e se atirar no fundo do mar, do que fazer isso. Então, vai acontecer, mas ai daquele por meio de quem eles acontecerem. Ou seja, a comunidade da fé não é perfeita. A igreja não é perfeita. Por que ela não é perfeita? Porque ela é formada de pessoas, de seres humanos, como eu e você. Por isso, ela não é e nunca será perfeita, a não ser lá na glória. Aí sim, todos seremos perfeitos. Até lá, a igreja também será cheia de imperfeições. Vez por outra, isso vai acontecer. Mas Jesus continua o texto dizendo o seguinte: primeiro, tomem cuidado. Não seja você o motivo dos escândalos, não seja você o motivo do tropeço de um irmão mais fraco na fé. Mas Jesus diz, olha, se o seu irmão pecar contra você, vai até ele e repreende-o. Não se afaste dele, não corte ele das suas redes sociais, vai até ele e repreende. Se ele se arrepender, perdoa. O perdão é marca do cristão. Se a pessoa errou contra você e ela pedir perdão, perdoa. E Jesus é mais enfático ainda, ele diz, olha, se durante o dia 7 vezes isso acontecer, para um judeu esse número 7 vezes de perdão era um absurdo, para eles eram 3. Os judeus era como a minha mãe dizia, essa é a 3ª vez, você vai ver o que vai acontecer. Então, os judeus eram assim também, 3 vezes. Mas Jesus diz que se pecar 7 vezes, se te ofender 7 vezes e 7 vezes pedir perdão, você deve perdoar. Você não deve dizer, mas que falta de vergonha. Não vou perdoar não, porque você não tem vergonha na cara, vai acontecer de novo. Não, é para você perdoar. E aí quando Jesus fala isso, os discípulos olham e dizem para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu gosto dessa expressão, Senhor, aumenta-nos a fé. Lendo um livro, sobre espiritualidade, sobre reconciliação, um livro que inclusive é escrito pelo Padre Zezinho, ele usa uma frase que me chamou muita atenção. E ele diz o seguinte, eu sempre oro, Senhor, me liberte da falta e do excesso de fé. E eu estava pensando nessas duas coisas, falta e excesso de fé. Quando nós não temos fé, nós nos tornamos céticos, nós não cremos nos milagres de Deus e nem nós esperamos as grandes coisas de Deus. Mas o excesso de fé é complicado, porque quando temos fé em excesso, nós nos tornamos arrogantes, prepotentes e achamos que nós temos um canal de comunicação direto com Deus e tudo aquilo que a gente fala, Deus faz. Por isso, as duas coisas são complicadas. Tem um filme de Hollywood chamado Fé Demais Não Cheira Bem, e nesse filme mostra um pouco disso. O cara é um picareta que engana as pessoas, que arma um espetáculo, e ele vai para uma cidade, e lá naquela cidade não chove há muitos anos, e há já algum tempo, e as pessoas pedem, e ele ora. E aí, quando ele fica com medo de que as coisas vão acontecer, ele foge. E quando ele está saindo da cidade, começa a chover. Aí ele passa a acreditar. Então, essa deve ser a nossa oração. Senhor, me liberte da falta e me liberte também do excesso de fé. Os dois são complicados. E Jesus termina o nosso texto de hoje dizendo
Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, poderão dizer a esta árvore: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Que Deus nos dê fé. Fé nele, fé verdadeira, fé genuína, que nós possamos crer nos milagres dele. Tenha um bom final de semana. Domingo, 19 horas no YouTube, Pique Taguatinga, teremos o nosso culto e segunda-feira estarei de volta. Aproveite, descanse e que Deus te abençoe. Até segunda, se Deus quiser.